Povo de Deus, povo abençoado. Você é abençoado, irmão? Ou está sendo só abençoado por um momento? A bênção faz parte da sua vida ou ela está em sua vida em todo o tempo? Está em sua vida em todo o tempo? Eu não sei porquê, eu não vou falar de bênção, porque que eu comecei a entrar nessa linha. Irmãos, separando minha roupa para vir para cá, eu fui na minha parte do guarda-roupa, né? E eu separei calça, camisa, meia, cueca e máscara. Aí eu virei para o Iro e falei assim, jamais poderia imaginar que máscara poderia um dia fazer parte da organização de uma vestimenta de quem vai sair. Você já parou para pensar nisso? Separei a máscara, porque eu achei que a camisa que eu estava e a cor do sapato, a máscara preta ia combinar. A branca não iria. Então, já pensou um dia que isso vai fazer parte do acessório da vida de alguém? De tão terríveis são os tempos e algumas condições que ele, às vezes, nos impõe, que a gente começa a mudar todo um estilo de vida, mudar todo um propósito. Eu fico me pegando, às vezes, em casa, como a Daiane falou aqui, quantas pessoas mudaram o seu estilo de vida? Quantas pessoas pararam nesses meses, né, de março para cá? Quanta coisa mudou nas nossas vidas, quantas coisas mudou no nosso país. Nós vamos vendo que há algumas questões que também são interesses políticos, que acaba sobrecarregando e subjugando a classe menos favorecida, que somos nós. Não é só para entrar num relato, uma pesquisa realizada, agora não sei se foi pelo Datafolha ou pelo IBGE, 40 homens na nossa nação, 40 homens, não, desculpa, 70 homens da nossa nação, ficaram 70 bilhões mais ricos. 70 homens, nesse período de pandemia, ficaram 70 bilhões mais ricos. Se aproveitaram da situação para ganhar mais dinheiro. Eu fico assustado, né? Você vai ao mercado, e ontem eu fui com a pastora Adriana, e a gente estava olhando que o preço do arroz mais barato que você compra hoje era o preço do arroz Tio João, que a gente comprava lá atrás. De tamanho nós vamos vendo como as pessoas se aproveitam das situações. Certa vez alguém me disse assim, ô Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas que ganham dinheiro com a desgraça dos outros, vocês sabiam disso? Que há pessoas que ganham dinheiro com a desgraça alheia. E eu ouvindo aquilo, eu falei assim, gente, mas por que eu estou falando isso? Uma situação que a gente passou, um amigo meu, e eu fui lá, e eu tive que passar por uma situação muito difícil, de reconhecer alguém que tinha sido assassinado. Então, a família estava toda em desespero, e eu entrei no IML para poder reconhecer essa pessoa. Após reconhecer a pessoa, e ela tinha sido alvejada por alguns projéteis, e ficaram uma parte do rosto dele. E como o enterro, a família queria que fosse de caixão aberto, eu chamei uma pessoa que trabalhava lá dentro e falei assim, dá para fazer alguma coisa? Ele dá, se o senhor pagar. Eu falei, gente, mas era só enrolar uma atadura, botar alguma coisa ali, o cara... Aí eu virei para ele assim, cara, mas tudo isso, ele virou para mim e falou assim, eu vou ganhar dinheiro com a sua desgraça. Como se aquilo ali para ele era algo comum, porque ele lidava com morte todos os dias. Mas para mim era alguém que fazia parte do meu ciclo de amizade.
todas essas situações que eu estou passando para você? Como lidar com o dia a dia, aonde você chega em casa, às vezes, e a esposa ou o marido está ser algo que você não estava preparado naquele dia para dar? Como lidar com essas situações? Alguns de nós adquirimos inteligência, outros sabedoria para lidar com cada assunto do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o inteligente, ele aprende caminhando em cima dos seus próprios erros. O sábio aprende com os erros do inteligente. Porque o sábio vai olhar aquilo que o inteligente errou e ele vai fazer de tudo para ele não errar aonde o inteligente erra. Por isso que existe uma diferença, e é bem nesse tema que eu quero entrar conosco, com vocês nessa noite, entre sabedoria e inteligência. Em alguns assuntos que nós estamos sendo inteligentes, em outros assuntos nós estamos sendo sábios. Será que nós estamos tendo sabedoria para lidar com tudo isso que está acontecendo hoje, em meio à pandemia, em meio à nossa nação? Será que nós temos sabedoria para lidar em meio às desgraças alheias que nós temos visto? Ou será que nós somos apenas inteligentes ao ponto de olhar e falar assim, ó, isso não faz parte, eu não tenho nada a ver com isso? Porque é muito mais fácil a gente passar de largo quando nós vemos uma situação adversa e dizer, isso não tem nada a ver comigo. É muito mais fácil. Mas quando nós adquirimos sabedoria, nós vamos aprender que tudo que está à minha volta e à sua volta tem a ver comigo e com você. Há alguns anos atrás, em 2013, eu batia no peito, eu já falei isso aqui, falava o seguinte, entra presidente, sai presidente, muda governador, muda prefeito e não mexe na minha estrutura. Até que veio o último ano do governo Lula. Quando ele saiu e deixou Dilma, aí veio 2013, aquela recessão financeira onde muita gente perdeu muita coisa. Eu descobri que até uma mudança de governantes muda a estrutura nossa. Mudou a minha forma de agir, mudou a minha forma de ganhar dinheiro. Eu deixei de ganhar dinheiro, eu perdi dinheiro em determinados governos. Talvez muitos de vocês não são nascidos aqui, mas alguns são. Quem se lembra do governo Collor? Quem era nascido no governo Collor? Quem tinha dinheiro na caderneta de poupança no governo Collor? Quem perdeu tudo no governo Collor que tinha na sua poupança? Era um governo que eu estava bem financeiramente, tinha dinheiro guardado, não perdi um centavo. E olha que nós fomos pegos de surpresa. Quem se lembra disso? Confiscou a caderneta de poupança de todo mundo, porque os juros eram tão altos que pessoas vendiam suas casas e viviam de aplicações. Pediam-se demissões das suas empresas para pegar fundo de garantia, tempo de casa, para poder aplicar e ganhar com juros. E na época a gente tinha um dinheiro legal, e eu não sei, um estalo na minha cabeça veio e eu falei assim, ó, eu não deixo nada. E vou dizer para vocês, sabe onde eu tinha dinheiro? Quem se lembra da poupança Bamerinos? O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerinos continua numa... Era lá que eu tinha dinheiro guardado. Ele não prendeu um centavo meu, porque uma semana antes dele assumir, eu fui lá por um estalo, tirei tudo. Depois algumas pessoas vieram questionar, um compadre meu, cara, você tinha informação, por que você não nos passou? Eu falei, que informação? Lá em Marapicu, na roça, hoje Marapicu é conhecido. Quem já ouviu falar de Marapicu aqui, levanta as mãos. Não, já ouviram falar, que eu já falei de Marapicu aqui diversas vezes. Conhecer é diferente, mas ouvir falar, você já ouviu falar. Então, lá em Marapicu, como eu ia ter essas informações? Porque existem coisas nas nossas vidas que são nos dadas por uma fé em Cristo.
O que nós cremos em Deus é que nós somos dotados de uma sabedoria que vem A nossa sabedoria não é terrena. A nossa sabedoria, ela vem do alto. Então nós somos e temos que sempre contar com isso, de termos sabedoria que vem do alto, não sabedoria humana, porque tudo que é humano é passageiro, mas aquilo que é do alto é eterno. Posso ouvir um amém? Então vamos falar um pouquinho nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 3, versículo... Ajuda aí, Michele. Versículo 13... até o 18, que diz assim, aqui está no quadro, quem quiser é só acompanhar aqui. Quem é sábio e entendido, mostra pelo seu bom trato em suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, há perturbação em toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, é tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem paciência e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Há algumas questões que eu fico imaginando como nós devemos proceder com algumas atitudes. Se nós formos analisar a nossa vida do dia a dia, o nosso tempo, ele é muito limitado. Não que Deus nos deu pouco tempo. Deus nos deu tempo suficiente para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que, através de uma organização, nós preparássemos o nosso tempo. A questão é que nós queremos fazer além do nosso tempo, ir além daquilo que, na verdade, nós precisamos ir. Esses dias eu tenho me pegado, já de um mês para cá, em tempos de muita correria. E essa semana eu recebi uma notícia de que a minha correria ela vai aumentar mais ainda, ou seja, o meu tempo ele vai ter que se multiplicar dentro daquilo que a gente faz. Para vocês terem uma ideia, eu acordo geralmente 10 para as 5 da manhã nesses últimos meses. E desse período que eu acordo 10 para as 5, quando é aproximadamente 6 horas no sítio. Para quem não sabe, lá no sítio nós estamos criando peixe de corte, né? Então, eu preciso chegar lá, alimentar esses peixes, né? Então, são 4 lagos grandes. Quem já tem muito tempo que não vai lá no sítio, quando for lá vai poder ver. Nós temos 4 lagos lá muito grandes. E ali nós criamos diversos tipos de peixe. Então eu acordo, chego lá aproximadamente 5h30, porque eu acordo, faço meu café, tomo meu café. Eu acho injusto, deixa eu explicar bem, pastor Jorge, acho injusto o fato de eu ter que acordar às 5 horas da manhã, ter que acordar a minha esposa junto. Então eu acordo, enquanto eu vou tomar banho, eu coloco água no fogo e vou preparar o meu café. Faço apenas o que eu vou tomar, porque o meu café é ruim demais. Então eu faço só. Lá em Rio das Ostras, quem faz café é Murilo ou meu irmão. Lá eu acordo, meu irmão fala assim, aí eu acordo meu irmão, desço, Murilo já está às vezes acordado, quando eu desço, e Murilo está fazendo café embaixo, meu irmão fazendo café em cima. Eu não faço café para ninguém, porque meu café é ruim. Então eu preparo o meu café, tomo o café, pego o carro e vou para o sítio. Alimento os peixes, gasto ali mais ou menos uns 40 minutos, quase 1 hora, porque tem outras coisas para eu fazer. Então, quando dá 6h30, 20 para as 7, eu pego o carro e vou para Rio das Ostras. Trabalho até aproximadamente 2 horas da tarde, saio de lá,
vou em casa, almoço e vou para onde? Sítio. Fazer tudo o que eu fazia. Agora à tarde eu vou fazer tudo o que eu fazia pela manhã. Ok? Volto para casa. Quando eu não tenho outras coisas, eu consigo ter um tempo para ler, orar. E, como eu também não sou de ferro, gosto de assistir algumas séries. Ainda não consegui me romper delas. Eu tenho que ser sincero, né? Bom seria que eu já tivesse conseguido romper, mas gosto de assistir algumas séries. Aí, às quintas-feiras, que é o dia mais puxado, saio de manhã, faço tudo isso, venho aqui, gravo a live, às vezes saio correndo, vou lá no sítio, vou em casa, pego o pastor Adriano e volto para cá. Aí pego o culto, termino o culto, vou embora para casa, aí vou fazer algumas coisas, ler, né? Se é só eu, mas eu creio que muitos aqui recebem lá aquele negócio, uma mensagem escrita assim: opa, está na hora de você orar, e não esqueça de mandar o versículo bíblico. Como lidar com tudo isso? Apenas eu. Agora imagine você que tem gente que faz muito mais. Eu já tive 2 empregos, 3 empregos. Todos eles em função de um bem comum, de dar o melhor para os meus filhos, dar o melhor para a minha família. E aí faltava tempo, na verdade, para aquilo que hoje eu tenho de mais precioso, que é o tempo que eu tenho com meu Deus, é o tempo que eu tenho para fazer a obra de Deus. E é nesse aspecto que Tiago, ele vai dizer, porque Tiago, ele descreve essa carta, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreve para uma comunidade. Ele está escrevendo essa carta justamente para a comunidade judaica, ou seja, para as 12 tribos que se espalharam pós-perseguição. Agora imagine, a igreja começa a ser perseguida, e Tiago escreve para essa igreja, logo após a morte de Estevão, a igreja começa a sofrer perseguição, e era necessário que ele chamasse a atenção, para que nós viéssemos pensar naquilo que é do alto, e adquirir sabedoria que vem do alto. Pastor, como adquirir sabedoria? A palavra de Deus vai dizer, em Tiago capítulo 1, versículo 5, que quem quer ou tem falta de sabedoria, pede ao Espírito Santo que ele dá deliberadamente. Ou seja, todos nós que somos doutados e que temos o Senhor Jesus em nossas vidas e recebemos o Espírito Santo como nosso Consolador, temos a capacidade de exercer sabedoria. Mas se o Tiago está escrevendo, ele está escrevendo para uma igreja, por que ele está falando para ele? Tenha sabedoria, porque naquele tempo, muita gente, já no meio da perseguição, deixaram de pensar naquilo que era do reino, mas começaram a pensar naquilo que era seu. Porque é muito mais fácil nós abrirmos mãos daquilo que é do reino para começar a pensar naquilo que é nosso. Não estou dizendo que isso seja errado. Mas qual é realmente a nossa prioridade? Se a nossa prioridade ela for das coisas terrenas, nós vamos valorizar o nosso tempo mais com as coisas terrenas. Mas se a nossa prioridade for do céu, nós vamos priorizar mais as coisas que vêm do alto. Eu posso sim, irmãos, exercer tudo isso que eu falei com vocês aqui. Mas em todo o tempo, a minha mente ela está ligada no alto. Eu não sei se vocês já olharam, o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, ore em todo o tempo, ore em espírito. Por quê? Porque o tempo todo, para exercermos uma sabedoria do alto, nós devemos estar ligados com Cristo. E se eu estou ligado com Ele, todas as outras coisas que sobrevêm à minha vida e aquilo que está à minha volta, não vão me abalar, não vão me atingir. Porque eu estou ligado com Cristo, eu estou buscando cada vez mais as coisas que são de lá de cima. Mas nós nos pegamos como a igreja, aquela comunidade que Tiago descreve. Estamos hoje pensando mais no nosso bem maior do que no bem maior do seu próximo. A palavra de Deus vai dizer, pedis e não recebeis porque pedis mal.
Agora, o mal que ele fala é que nós pedimos para gastar com o quê? Com nossos... Na final de contas, até para pedir, eu deveria entender que quando eu peço para alguém, eu sou beneficiado porque eu pedi para aquela pessoa. Pastor, mas que sabedoria é nessa de pedir para os outros? É porque quando eu entendo que eu penso nas coisas que vêm lá de cima, o próximo como alguém com mais prioridade do que as minhas prioridades. A nossa dificuldade está em entender isso. Você quer ver? No mundo, no reino espiritual, tudo funciona diferente. E eu vou mostrar para vocês. No reino espiritual quem quer ser o maior, seja. Quem quer ser o primeiro. Quem quer ser servido. É ou não é diferente? No reino espiritual, aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, achá-la-á. Mas aquele que achar, perdê-la-á. Então, no mundo espiritual, tudo funciona diferente. Então, quando eu entendo que quando eu coloco a minha vida à disposição do reino, quando eu coloco a minha vida em disposição de pessoas, eu estou recebendo isso e adquirindo sabedoria que vem do alto para usar em prol de alguém, em prol de outra pessoa, não para usar sobre os meus próprios interesses. Eu já falei aqui uma vez de pessoas que fizeram bem para a humanidade e que por isso ficaram marcados na história, porque fizeram bem para a humanidade. E eu estava pesquisando a respeito de sabedoria e inteligência, e na realidade a pesquisa foi sobre inteligência. Sabedoria eu tomei por conta própria, olhando os feitos de cada um. Então eu vou pedir a Michele para colocar aqui algo que eu achei muito interessante, de um americano chamado William James Sidis, que olha o que esse cara fez. Olha quem é esse cara. Americano. Ele nasceu em 1898 em Nova York. Foi a pessoa mais inteligente de todos os tempos, pelo menos segundo os testes de QI. Ele ficou famoso por realizar proezas mentais espantosas e pelo seu consciente de inteligência, que foi estimado em 250 pontos, ou seja, 2 vezes maior do que a média da população, que é 100 pontos. Aos 18 meses de idade, o William já sabia ler. Aos 2 aprendeu sozinho latim e aos 3 grego. Aos 11 anos ganhou uma vaga na Universidade de Harvard. Formou-se com louvor aos 16 anos e se tornou o professor mais novo da instituição. Falava 40 idiomas, ou seja, 40 estava encaminhando para que ele tivesse um futuro brilhante. Mas o William não quis. Ele se dizia traumatizado pelo passado como criança prodígio e decidiu renegar tudo o que lembrasse aquilo. Pediu demissão e passou o resto da vida pulando entre empregos braçais que não exploravam a sua inteligência descomunal. Trabalhou operando máquinas e como copeiro numa lanchonete, como chapeiro numa lanchonete. Recusava-se a pensar em matemática ou a resolver questões da cabeça, tarefas impossíveis para uma pessoa comum, coisa que ele passou a infância fazendo. Para se sentir normal, colecionava miniaturas de bondes, estudava história, nojo de sexo, fez um voto de castidade ainda na adolescência, vestia a mesma túnica no inverno e verão, e não era afeito a banho. Morreu aos 46 anos, virgem de hemorragia, virgem de hemorragia cerebral. Lendo o histórico desse cara, agora eu te faço uma pergunta. O que ele deixou de bem para a humanidade? Vou fazer uma pergunta de novo. O que ele deixou de bem para a humanidade? Nada. Nada. O cara superdotado de uma inteligência fantástica, mas não deixou nada de bem para a humanidade. Só foi um cara que a história vai poder dizer, olha, nasceu um americano, sabe, em 1800, e o cara com 1 ano e 8 meses já sabia ler.
Gente, como pode alguém adquirir tanta sabedoria, tanta inteligência, receber algo e saber exercer, porque o QI dele era elevado demais, mas ele não soube aproveitar isso de ninguém, não criou nada. Ou seja, qual é o legado que ele deixou? Chegar aonde ele chegou, ter a capacidade mental e intelectual que esse cara tinha, no mínimo ele tinha que deixar alguma coisa. Tinha que ter deixado um bem para a nossa humanidade. Então, esse cara, ele tinha, na minha opinião, uma inteligência e não sabedoria. Porque a inteligência levou ele até ser, porque alguma coisa ele deixou apenas algo mencionado ao nome dele, mas não deixou herança para ninguém. Qual é a herança? Que alguém que tinha todo esse conhecimento, essa inteligência, se você pegar, ele deixou alguma coisa palpável, não criou uma televisão, não criou um carro, o cara não criou nada, ele não deixou um bem maior nem para sua família. O cara foi o cara. Muito pelo contrário, negativamente, porque nem banho o cara gostava de tomar. Ainda por cima era porco. Detestava algo, irmãos, que na realidade muitos querem fazer, ainda não pode porque não são casados. Quem é casado gosta de fazer, aproveitando os bons momentos, porque é algo que Deus deu dádiva para nós. O cara nem sexo gostava de fazer, morreu virgem, 46 anos. Tá rindo, Regis? Você tá novinho, né? Aí tá rindo. Eu já estou com 50 e ainda gosto demais. Mas enfim, vamos voltar para a palavra. Voltando para cá, vamos falar o que é mais interessante. Nada esse cara deixou. Então eu não posso simplesmente falar assim, pô, esse cara fez e foi patrimônio da humanidade. Por outro lado, tem alguém que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Olha a diferença de Einstein, teoria quântica da luz, teoria especial da relatividade, números Avogadros, condensado, base Einstein, teoria geral, relatividades, efeitos fotoelétrico, dualidade, ondas partículas, teorias de relatividade restrita, formosa e fórmula. Deixou algo, irmãos. O que nós precisamos entender é que a inteligência, ela vale e ela vai nos diferir de algumas coisas. Deixa algo que vai marcar a vida de alguém. A sabedoria que vem do alto é algo que vai marcar a minha história e a sua. Porque se eu não tiver sabedoria para lidar com as diversas situações que vêm todos os dias, e se diga de uma coisa, nós pastores ou líderes, os líderes, nós precisamos ter sabedoria que vem do alto todos os dias, porque surgem assuntos para nós resolvermos que não era nosso, mas é dos outros. E aí a sabedoria tem que ser maior, e ela precisa vir do alto, porque tem decisões que se eu for tomar pela minha maneira de achar e de pensar, meu irmão, dá ruim. Dá ruim. E eu estava conversando outro dia com o pastor Adriano e com a Cassiane lá em casa. Irmãos, a cada decisões, a cada situações que nós como líderes, pastores, obreiros temos que passar, que nós vamos olhar e falar assim, cara, mas eu não fiz isso. Porque os assuntos que nos vêm, se a sabedoria não vier do alto, meu irmão, a gente manda muita gente catar coquinho. E pior, que tem assuntos que a gente não precisa nem da sabedoria do alto, é só olhar e falar assim, cara, faz isso daqui. Tem coisas que vêm para nós, que eu fico olhando, às vezes eu chego em casa depois e comento com a minha esposa e falo, não acredito.
que nós fomos chamados para resolver isso. Mas até para saber lidar com cada ponto, eu preciso ter sabedoria que vem do alto, porque senão eu acabo estragando tudo. Você sabia que nós, os líderes, há um trato diferente da parte de Deus para conosco? Pega as cartas de Paulo, que Paulo descreve assim, ó: graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai escrever isso em Coríntios, ele vai escrever isso em Atos, ele vai escrever em Romanos, ele vai escrever em Filipenses. Agora, quando chega para falar para ministro, para nós que somos líderes, ele escreve assim, ó: graça, paz e misericórdia. Me corrija se eu estiver errado, pastor Messias. Graça, paz e misericórdia. Porque os líderes, nós somos chamados para ter graça, para ter paz e agir de misericórdia. Porque tem assuntos que é tão simples de resolver que às vezes dá vontade, antes da gente, quando a gente chega em passa um comentário, fala assim, meu Deus, dá vontade de agarrar no pescoço, sacudir e falar assim, cidadão, você não entendeu isso daqui? Principalmente quando os assuntos são de casamentos. Eu sei, irmãos, que tem coisas no casamento que são de difíceis resoluções. Mas tem coisas que é tão simples. E a gente vem falando dias, meses e anos, como deve ser o trato no relacionamento, como deve ser o trato com os filhos. A própria palavra de Deus, ela vai nos dar uma ênfase de como nós devemos tratar todos os assuntos. Hoje mesmo nós estávamos falando aqui da história de Jó, e aí, quando a Daiane entrou com o assunto da mulher, das situações que ela enfrentou, das situações que ela passou, eu perguntei, fiz uma pergunta básica, de quem era a história? Era de Jó ou da mulher dele? Posso fazer uma pergunta? Qual era o nome da mulher de Jó? Se tivermos livro para procurar, e deve ter escrito em algum livro de história, nós vamos achar e encontrar. Mas na Bíblia não fala, porque a história era de Jó, não era dela. Então ela, quem tinha que ter sabedoria, era Jó para lidar com cada uma das situações que ele criou. Respectivamente, Jó foram relatadas por alguém que deu testemunho dele. Quem deu testemunho de Jó? Deus. Quanta falta, irmão, de sabedoria para lidar no próprio relacionamento. A igreja hoje está com essa dificuldade. Casais que brigam por coisas tão simples. Eu fico olhando, quando você está no primeiro ano, existem algumas situações que até é aceitável. Pô, novinho, né? Casado com 1 ano, 2 anos. Mas quando você é chamado para resolver algo de um casal que tem 20 anos de casamento, pelo amor de Deus, você chegou a 20 anos do lado de uma pessoa e depois você descobre que não conhecia nada daquela pessoa, só porque ela não concordou com algo que você fez ou com algo que você falou. Sabe qual é o primeiro parâmetro? Diálogo. É o primeiro parâmetro. Segundo, situação financeira. Terceiro, pasme. A terceira situação que mais destrói os casamentos, vocês vão ficar pasmados se eu falar para vocês. Filhos. Porque tem gente que não sabe lidar nem com as situações dos filhos. Aí acha que a situação dos filhos, que ele não consegue lidar, quem tem que resolver é o pastor. E aí é que eu estou falando, se nós não tivermos a capacidade de ter uma sabedoria que vem do alto, nós acabamos declinando em relação ao nosso ministério. E ainda vou entrar num outro mérito. A maioria das vezes, irmãos, o assunto é, pastor, precisamos de um conselho. Chegamos lá, orientamos, e falamos, faz assim, assim e assim, vai dar certo. Quando você vira as costas, eles fazem assim e assim e assim, do jeito deles.
nunca fazem do jeito que geralmente pede o conselho. Sabe por que Salomão foi considerado um homem sábio? Capacidade de resolver situações dos outros. Senhor, essa mulher está com o meu filho. Não, Senhor, o filho é meu. Não, Senhor, o filho é meu. Vamos fazer o seguinte: traz a espada. Por mim. A outra responde: Senhor, não mate a criança, é melhor que fique com ela. Porque geralmente sabedoria para resolver assuntos difíceis, nós precisamos de Deus, e sempre vai envolver a vida de outras pessoas. Porque para decidir por nós mesmos, queridos, a maioria das vezes é fácil, mas todas as vezes que você tem que decidir por outra pessoa, você precisa da sabedoria que vem do alto. E casamento é decisão que nós temos que fazer por outra pessoa. Eu estava escrevendo e eu já fiz vários casamentos. E o último casamento que eu fiz foi do Yuri. Não vou te expor, não. Dá para expor, graças a Deus. No casamento do Yuri, quando eu terminei de fazer, eu falei assim para minha nora: Bia, sou o pai do Yuri. Qualquer coisa que ele fizer que não te agradar, me chama e eu resolvo com ele. Pode me chamar. Eu boto ele no lugar dele. Quando o Yuri estava noivo, ele me chamou para uma conversa. E eu ouvi ele falar, falou. Eu falei, apresentei casamentos. Ele falou assim: pai, tempo de decisões. Eu virei para ele assim: hoje você tem tempo de decisões. Você ainda não casou. Você tem tempo de decisões. Você tem até o último minuto do seu casamento para você tomar suas decisões. Porque depois que você casar, não vem falar comigo de divórcio que não tem conversa. Não foi isso que eu falei para você? Não tem conversa. Porque até então, eu estava conversando com ele, sabedoria para poder lidar com a situação. E é interessante que com os meus filhos funciona dessa maneira. Pai, quero falar contigo. Não, precisamos conversar. Aí eu pergunto para ele o seguinte: você quer? Porque quando é com o pastor, eles falam assim, ó: pai, eu não quero que ninguém fique sabendo. Quando eles falam ninguém, ninguém é ninguém. Quando falam com um pai, significa que eu posso compartilhar com a minha esposa. Pastor, você tem segredo com a pastora Adriana? Gostaria de não ter, irmãos. Mas tem situações que as pessoas vão falar para, repitam comigo, ninguém. Se eu falo para a pastora Adriana, eu quebrei uma promessa que eu falei para a pessoa que eu não ia falar para... Eu já falei da relatividade de amigos e melhores amigos? Já falei? É simples. Vou te contar algo. Mas, ó, você não pode contar para ninguém. Nem para o seu melhor amigo você vai contar isso. Virei as costas. Aí o que vai acontecer? Ele tem um melhor amigo. Aí ele chama o melhor amigo dele e fala para aquele amigo e fala para o amigo: não conta para ninguém. Só te contei porque tu é meu amigo, rapaz, tu é meu parça. Aí o amigo dele tem outro amigo, que vai chamar aquele amigo e vai dizer as mesmas palavras. Daqui a pouco a pessoa está sabendo. Porque nós temos a mania de falar assim, ó,
Não vou contar para ninguém. Aí você conta para o seu melhor amigo. Seu melhor amigo tem outro melhor amigo. O que nós precisamos é entender que tudo que nós vamos fazer, a nossa sabedoria, ela só vai ter sentido se ela fizer ou deixar um legado. Algo que eu acho interessante, eu até estava falando isso aqui há poucos dias. Jesus. Alguém mais sábio do que Jesus, irmãos? Só que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 52, que Jesus, quando menino, ele crescia em sabedoria e graça. Jesus ainda menino, ele crescia em sabedoria e graça. Porque a impressão que nós temos, que Jesus começa o ministério dele aos 33 anos de idade. A impressão que nós temos é que Jesus nunca foi criança. Agora, nós não podemos esquecer que Jesus nasceu numa manjedoura e aqueles 3 reis magos foram lá visitar Jesus. Só que dali em diante a gente só vê Jesus no seu ministério. O que a Bíblia fala? Que ele cresceu em conhecimento e graça. Significa que ele estava estudando, ele estava aprendendo, ele estava conhecendo fonte de informação para se tornar quem ele era. Porque, irmãos, vamos dizer como Jesus não usava a sua onisciência, ou seja, ele não usava o seu conhecimento como Deus. Mas já reparou que Jesus tratava cada assunto de uma maneira que às vezes a gente olha e fala assim, peraí, tinha assuntos que Jesus simplesmente tratava contando uma parábola. Essa parábola, esse homem semelhante a alguém que semeou, que plantou, ele contava uma parábola para resumir algo que na realidade ele via naquela pessoa. Se Jesus só falasse de carpintaria, que era a profissão dele, beleza, mas Jesus vai falar de semeadura. Se você conversar com alguém que trabalha a terra, ele sabe o que é uma semeadura. Jesus, ele vai falar do reino, ele vai conversar com doutores da lei, e naquela época, por quê? Porque todos os dias dizia que ele subia para estudar. Essa é uma parte que cada um de nós podemos adquirir. Eu sei, por exemplo, há muitas situações que eu vejo aqui em Araruama, de algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola. O básico de uma educação, mas é uma escolha também que você faz, porque quando você cresce, se seus pais não te mandou, você consegue naturalmente, eu acredito que aqui tem escola de alfabetização noturna. É uma decisão nossa. Agora, quer saber? Lamentavelmente, quantos evangélicos que eu conheço que vão passar a sua vida inteira dentro da igreja e nunca leram a Bíblia uma vez de Gênesis e Apocalipse. Nunca leram. Aí não tem como discutir. Não vai nunca adquirir sabedoria que vem do alto. Porque há alguns assuntos que são tratados aqui dentro, que é necessário ler essa palavra para ter o conhecimento. Se você não leu a Bíblia, você está fora dos parâmetros do conhecimento e da sabedoria. Uma das coisas que eu falo sempre, irmãos, lê. A gente vai conversar com um crente de 20, 30 anos, e você vai falar assim, você quer ver quando você sabe que alguém conhece a palavra? Esteja no particular com essa pessoa e fala assim para ela, e não precisa ser Zacarias não, hein? Abre sua Bíblia lá em Mateus. O cara não sabe. 20 anos de igreja e não sabe abrir a Bíblia em Mateus. Abre lá em Gênesis, qual o livro? Gênesis, qual é aquele Apocalipse? Não, Gênesis é o primeiro livro, você tem que narrar, é o primeiro. 20 anos de igreja, não sabe e nunca leu a Bíblia. Algumas pessoas, quem entrou no desafio de final de ano com o pastor Rodrigo?
Quem tem sido fiel a esse desafio? Sabe por quê, irmãos? Eclesiastes vai dizer, olha, você fez um voto e não está cumprindo, você está sendo tolo. Quando eu falei para o Senhor o ano passado, eu falei, Senhor, o ano de 2019, eu quero ler a Bíblia 2 vezes. Então era 10 capítulos todos os dias. Se eu lesse 7 capítulos, daria tranquilo. Mas eu sabia que ia ter dias que eu não ia ter tempo para ler. Então eu decidi ler 10 capítulos. 10 capítulos. E eu descobri, e eu até comentei isso aqui, para você se tornar alguém que faça a mesma coisa, ter êxito naquilo que você faz, você precisa fazer pelo menos 21 vezes seguida. Ou seja, então todos os dias eu abria a Bíblia, lia 10 capítulos. Todos os dias. Sentado na mesa, eu falei para os meus filhos, falei, gente, quem já leu a Bíblia toda aqui? Pai, já lemos, saltando. Eu falei, não, eu quero de Gênesis e Apocalipse. Aí, todo mundo aceitou o desafio. Pastora já tem esse hábito, e pastora, por incrível que pareça, desculpa, meu amor, não era esse termo. Pastora ler mais a Bíblia do que eu. E só não me incomoda porque é a Bíblia. Porque às vezes quando eu entro no quarto, que eu vou dormir, chega ela. Como para mim, luz acesa, luz apagada não faz a menor diferença, eu durmo do mesmo jeito. Eu sou aquele que tem paz. Logo cedo e durmo. E é simples assim, eu durmo com uma facilidade muito grande. Muito grande. Deitei, virei de bruço, não dá 3 minutos, eu já estou dormindo. Se ela não fizer barulho e ficar com a luz acesa, não me incomoda se fizer barulho. Barulho me acorda, qualquer barulho. Mas fora isso, irmãos, eu acordo 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro, para ir ao banheiro. Quando volto, é a mesma posição. Voltei, deitei, virei de bruço, dormi. Sento no sofá para assistir qualquer coisa. 4, 5 vezes. Eu tenho que voltar da onde eu parei, porque eu estou assistindo, daqui a pouco eu durmo. Isso é alguém que tem paz. Cedo, deito e logo durmo. Então, voltando aqui, lancei o desafio. Aí um dia, quase 2 meses depois, Cassiane me liga e fala assim, pai, terminei de ler a Bíblia. O quê? Eu falei, peraí, você quis disputar com Neemias? Neemias reconstruiu muros em 52 dias. Ela leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em 54 dias. Eu falei, você quis concorrer com Neemias, minha filha? Perdeu por 2 dias. Eu falei, bom, ela leu. Agora, o que ela fez depois disso? Ela voltou pontuando. Aí eu te pergunto, quando a gente senta para conversar, o conhecimento dela e a sabedoria não melhorou? Não é porque são os meus filhos, eu estou dando só um exemplo. Sabe, daquilo que nós perdemos a oportunidade de ir mais além. Irmãos, todos os assuntos, não tem um assunto, nenhum, que a palavra de Deus não trata. Todos os assuntos, a maioria dos assuntos que nós como líderes temos que resolver, seria muito mais fácil, não teríamos a metade deles se a igreja decidisse ler a Bíblia. Se a igreja decidisse ler a Bíblia, nós não teríamos metade dos assuntos que nós temos para tratar. Nós não teríamos dificuldade nos nossos casamentos, nós não teríamos dificuldade nos relacionamentos com pais e filhos, não teríamos dificuldade dentro da própria igreja, aprenderíamos mais, saberíamos o tempo certo de cada um. Nós temos às vezes assuntos que, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar comigo. Às vezes a gente
ver porque um irmão encontrou com outro na rua e não falou com o irmão. Eu tive uma situação dessa com a minha cunhada. Ela chegou em casa e foi reclamar com meu irmão. Seu irmão passou por mim na rua e não falou comigo. Aí meu irmão veio falar comigo: pô, eu admiro você. Passou por fulano na rua e não falou com ela. Eu falei assim: peraí. Ela foi falar para você que me viu e eu não falei com ela? Foi. Pergunta para ela por que ela não veio falar comigo. Porque é mais fácil a gente tentar jogar a responsabilidade para o outro. Às vezes a gente está tão distraído que a gente não vê. Agora, se você me viu, por que você não veio falar? Eu sou obrigado a andar pela rua, tendo que olhar para todos os lados para ver se eu vejo alguém. Já passei pelo Francisco na rua. Só que se fosse algumas pessoas em Rio das Ostras, eu de fora do carro daria um gritão. Fala aí, fulano! Mas eu não sei se o Francisco vai gostar, de repente, eu gritando, chamando a atenção das pessoas. Tem pessoas que não gostam de ser gritadas, de ser abordadas na rua dessa maneira. Tem outras que é escandaloso. Não é nem aí. Encontrei com Dani e as filhas, estava eu e a pastora Adriana, indo fazendo o nosso exercício da tarde, nos cumprimentamos. Já encontrei com o Renato, eu de bicicleta, Renato de carro, ele passou de carro, fala aí, pastor! Aí esse é Renato Lima. E eu do outro lado respondi para ele. Agora, se eu não vi, por que você não veio falar comigo? Estamos ou não estamos precisando de sabedoria? Amém ou não amém? Você não é obrigado a concordar com tudo que eu estou falando, mas pelo menos pare e pense. Se nós buscássemos a sabedoria que vem do alto, o nosso relacionamento seria muito mais fácil. Eu não cresço. Quanto mais eu leio, mais eu entendo qual é a vontade do meu Deus. Agora, se eu não tenho essa vida de leitura, se eu não tenho essa comunicação com Deus, como eu terei um bom relacionamento com meus irmãos? Talvez o que falte hoje é relacionamento. Irmãos, eu não estou dizendo que a igreja é lugar, a igreja é perfeita. A igreja é perfeita, imperfeitos somos nós. A igreja é uma instituição de Cristo. Nós somos pessoas de Cristo. Deveríamos fazer desse lugar um lugar melhor para se viver. Deveríamos fazer desse lugar o melhor lugar para se estar. Agora tem pessoas que não vão, eu não vou na igreja porque fulano não fala comigo. Eu não vou na igreja porque eu não gosto da maneira que me olham. Eu não vou na igreja para não dar, para ninguém ficar se metendo na minha vida. Ninguém quer se meter na sua vida. O que a igreja quer é que você se torne uma pessoa melhor. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós servimos a um Deus perfeito que está buscando, olhando em nós e deseja que nós sejamos aperfeiçoados todos os dias. Eu vou pegar um gancho aqui no que o pastor Messias falou e concordo com ele sim. O dízimo é um dos mandamentos. Não adianta eu dar só o dízimo e não cumprir os outros mandamentos. Eu costumo falar que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai descortinando os meus pecados. E quanto mais Ele descortina os meus pecados, eu me aproximo dEle, eu vou eliminando aquilo que me distanciava dEle. Quanto mais eu elimino meus pecados, quanto mais eu elimino o meu eu, quanto mais eu elimino o meu ego, mais eu me aproximo de Deus. Nós somos corrigidos por questões que eu amo quando eu recebo a correção, porque qual é o filho que o pai não corrige? Irmãos, cada vez que eu descubro alguma coisa em mim, eu falo: Senhor, eu preciso mudar isso, eu preciso retirar isso da minha vida. E sabe uma das coisas que mais tomam conta da igreja hoje, que a gente tem mais visto no povo de Deus?
maledicência. Pastor, o que é maledicência? É falar mal dos outros, falar mal das pessoas. Sabe por quê? Porque aquilo que eu discordo, aquilo que eu não concordo com a Daiane, eu vejo ela domingo de manhã e vejo domingo à noite. Eu deveria falar com quem? Com ela, e não falar com terceiro. Mas aquilo que eu não tenho coragem de falar na cara das pessoas, eu fico falando com outras pessoas. Porque quando a gente vai lá e fala com a pessoa, você senta, resolve, esclarece, e dali em diante bota uma pedra em cima daquilo ali e acabou. Agora o maledicente não, ele conta uma coisinha aqui hoje, e amanhã ele fala outra coisinha, ele vai fermentando, ele vai jogando as pessoas um contra o outro. Por isso que a Bíblia vai dizer que isso é igual, é diabólico isso. É algo que nós precisamos aprender, que quer ter sabedoria, saiba lidar com as situações adversas que vão surgir todos os dias na minha vida e na sua. A vida com Deus nunca foi dita para mim e para você que foi fácil, mas a ela é possível sim. Se nós decidirmos buscar do alto a sabedoria que vem, nós vamos aprender a lidar com facilidade com todas as coisas. É só buscar em Deus isso. Vamos aprender mais de Deus. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você nessa hora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: eu só melhoro quando eu decido mudar a minha história. Nós podemos melhorar. A visão do meu coração, e eu creio que é a visão de Deus, é que nós venhamos nos tornar pessoas melhores todos os dias. Curve sua cabeça. Pai, muito mais, Senhor, do que uma palavra, muito mais, Senhor, do que uma orientação, muito mais, Senhor, do que uma informação, nós te pedimos sabedoria. Sabedoria, Pai, que vem do alto. Quantos homens, Pai, que através da sabedoria deixaram um legado e marcaram a história da humanidade. Podemos ver, Pai, homens inteligentes, mas que não mudam a história. Homens, Senhor, que não deixaram nada como legado. Mas o Senhor, Pai, através da sua sabedoria e graça, o Senhor não só deixou um legado, mas o Senhor deixou, Pai, o seu sangue na cruz do Calvário. Esse acesso ao céu. Um sangue, Pai, que nos fizesse para Ti. E ainda mais, o Senhor deixou o Espírito Santo, que se nós tivermos falta de sabedoria, é só pedirmos a Ele que Ele nos dá. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor nessa noite, libera da Tua sabedoria sobre a Tua igreja, libera da Sua sabedoria mais e mais sobre a minha vida. Que todos os dias, Pai, nós possamos buscar e aprender mais de Ti. Que todos os dias, Pai, nós possamos olhar para o Senhor e entender que em todas as coisas, Pai, o Senhor não agiu por impulso, mas o Senhor agiu com uma sabedoria de um Deus. Te louvamos, Pai, por essa noite. Peço ao Senhor, Pai, que no decorrer dessa semana o Senhor venha falar aos corações, que nessa noite ouvir a Sua palavra. Que venhamos, Pai, buscar, ter sede e fome da Tua palavra. Termos sede e fome da Sua justiça. Porque, afinal de contas, a Sua justiça não é justiça de homens, mas é a justiça de um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, querido?